A guerra depois da guerra. Repatriados brasileiros que conseguiram escapar de Gaza sofrem ataques no Brasil e pedem proteção. Vão para onde? Depois de serem expulsos do norte, agora palestinos recebem ordens para sair de 4 cidades do sul da faixa de Gaza. Cadê as armas? Exército israelense edita vídeo que seria a prova de que o maior hospital de Gaza escondia um arsenal bélico poderoso. But it's Hamas, the military wing. E o mico dos parlamentares bolsonaristas. Eles foram aos Estados Unidos se encontrar com um deputado investigado em mais de 20 processos por fraude. Nós estamos cientes das manifestações que estão acontecendo no Brasil. Agora tem menos gente ainda, país só 2 perdidos lá no canto de amarelo. Olha. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Muito boa noite para você que nos assiste dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também do canal Com Brasil, que é uma rede de televisão comunitária disponível em algumas operadoras de TV. E também muito boa noite. Hoje somos eu e ele, Chico Pinheiro. Boa noite, querida Gabi. Hoje nós estamos sem o Chico Sá, que trabalhou de manhã, mas estamos aqui firme para enfrentar muitas notícias. E bem acompanhados também. Sempre vou bem na companhia de vocês. A gente vai falar de muita coisa hoje, Chico, claro. Vamos falar sobre mais um capítulo da guerra, ela se intensificando cada vez mais. Vamos falar também de dama do tráfico, que não era bem dama do tráfico, a gente vai explicar daqui a pouco para você. E começar falando de bolsonaristas nos Estados Unidos, é isso, Chico? É isso, vamos começar falando de guerras, guerra lá fora, guerra aqui dentro, né? Guerra no Brasil, guerra promovida, ou tentativa de guerra promovida pela extrema-direita, pelos bolsonaristas, ou serão bolsonazistas, né? Alguma coisa do ramo, fascistoides. Olha, a extrema-direita vai se articulando no Brasil e também no exterior para tentar atacar, para tentar estragar o governo do presidente Lula, o governo brasileiro. No exterior, a gente sabe que há vários aliados, tanto o trumpismo nos Estados Unidos, como os partidários de Milei na Argentina. Os brasileiros, vários desses brasileiros, desses deputados, senadores, já viajaram à Argentina na primeira etapa da eleição de lá, com dinheiro público, para apoiar o candidato da extrema-direita, aquele maluco do Milei, que diz que fala com o cachorro dele que já morreu, né? Tem um livro, como é que chama? O livro dele? O livro É Louco. É louco, exatamente. É louco, o louco. Então, e agora foram, com dinheiro público, fazer turismo nos Estados Unidos. Deputados e senadores, eu vou citar alguns, senador Magno Malta, senador Eduardo Girão, senador Jorge Seife, e os deputados, a deputada Júlia Zanata, aquela da coroa de flores. Hoje está sem, né? Ao modo nazista, ao modo nazistoide, porque as admiradoras de Hitler usavam também. Diz ela que não é nada disso, tudo bem. O deputado Gustavo Gaia, aquele deputado que chegou a dizer certa vez que um afrodescendente tem um QI menor do que de um macaco. Devia estar preso, né? Mas disse. Né? E chefiados por quem? Chefiados por ele. Olha lá, deputado Eduardo Bolsonaro. Então foram aos Estados Unidos para apresentar denúncias que o Brasil, o governo brasileiro, é autoritário, o Brasil está sendo conduzido por um governo do crime organizado. E chegam a dizer que o STF, o Supremo Tribunal Federal, é o braço deste crime, é quem sustenta, porque persegue os adversários políticos do governo. Já tem aí uma série de crimes, né? Inclusive de desvio de dinheiro público, que foram viajar lá para fazer uma denúncia. E foram denunciar o Brasil a quem? Foram denunciar para a Kitara Ravache. Cadê ela? Foram lá, todos esses deputados e senadores
foram fazer uma denúncia para Kitara Ravache, que eu vou mostrar para vocês agora. Cadê? Aí, a Kitara Ravache. Tá, mas tem uma foto dela mais próxima. É uma drag queen. Eu não tenho nada, mandei ali para a Laurinha a foto dela. Bom, aqui, Kitara Ravache, eu não tenho nada contra as drag queens, mas eles têm. Esses mesmos deputados e senadores perseguem drag queens, todas as formas de homossexualidade e tal, perseguem, né? Essa drag queen vem a ser o deputado Jorge Santos, do Partido Republicano dos Estados Unidos. Ele, que foi considerado agora, hoje, pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, como uma pessoa não confiável. Ele é acusado de 23 crimes. É acusado, esse que foi receber as denúncias dos deputados brasileiros e senadores, foi acusado de 23 crimes, estelionato, fraudes com dinheiro de campanha, né, acusado de pagar site pornô com dinheiro público, né, de fazer uma lua de mel em Las Vegas com dinheiro público, né, de usar botox com dinheiro público. E está sendo acusado. Ele chegou a ser preso. É esse deputado que é drag queen, né, tudo pela família, né? E que não representa, né, a população LGBTQIA+, porque é um conservador, né? É um conservador, hipocrisia pura, né? Hipócrita, porque ele se apresentava aqui como a Kitara Ravache, né? Esse deputado já foi condenado, foi preso, pagou fiança de R$2 milhões para ser solto e agora até desistiu da próxima candidatura. Quer dizer, na falta do que fazer no Brasil, porque não tem nada para fazer, esse bando de deputados e senadores vai tentar falar mal do Brasil lá nos Estados Unidos, para tentar alimentar a turma do Steve Bannon, desses que dominam as redes digitais, para fazer barulho contra o governo brasileiro. Fazer barulho também defendendo o morticínio que Israel está provocando, o governo Netanyahu, na faixa de Gaza. Quer dizer, é tudo isso junto. E aí acusam o ministro Flávio Dino e o ministro Silvio Almeida de terem ligações com crime, com o Comando Vermelho, porque receberam uma representante do Comando Vermelho em Brasília. Primeiro, que foi a dona Luciane Barbosa, ela foi a uma reunião de 70 pessoas no Ministério da Justiça, não esteve com o ministro Flávio Dino e foi com passagem de avião paga pelo Ministério do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Mas por quê? Porque o governo do Amazonas a indicou como parte da comitiva do Amazonas, que foi a Brasília cuidar de direitos humanos. Ah, mas ela é do crime organizado? Não, ela é casada com um líder de tráfico. Até aí ela não tem nada. E quando ela foi a Brasília, né, a dama do tráfico, como chamaram, ela, inclusive, não tinha nenhum processo, nenhuma condenação, né? Aliás, tinha sido feita uma denúncia contra ela, ela foi absolvida. O que acontece? As redes digitais da extrema-direita, bolsonaristas, inventam essa notícia, colam isso nas costas do ministro Flávio Dino, do ministro Silvio de Almeida, como se isso fosse absoluta verdade. E o que é pior, o Estadão publica isso, as televisões, inclusive a Globo News, entram nessa discussão de uma fake news e ficam discutindo se o Ministério errou ao recebê-la, se não fez uma triagem correta. Olha, primeiro, ela não esteve com nenhum ministro. Segundo, ela foi indicada pelo governo do Amazonas, que recebeu 70 pessoas, Brasília recebeu de vários estados. E não foi lá falar de crime, foi lá discutir questão de direitos humanos. Então, o ministro Flávio Dino, que é seríssimo, o ministro Silvio de Almeida, não tem nada a ver com essa história. É fake news plantada pela direita e absorvida pela mídia na falta de outras notícias, fazendo barulho. Agora vão ter que voltar atrás, né? O próprio Estadão deu a notícia sem observar que, quando ela esteve lá, não havia nenhuma condenação. Ela não tinha nada. Ela foi lá em março e foi em maio deste ano. E ela só foi condenada agora e está recorrendo em julho. Quer dizer, não tinha nada a ver. Mas inventam, plantam
há jornalistas que compram essa história e depois você liga as televisões, vê os jornais, está todo mundo discutindo onde é que foi o erro do ministro Flávio Dino, onde foi o erro do ministro Silvio Almeida. O erro é nosso, da imprensa, né, quando damos guarida a esse tipo de provocação, de fake news fabricada nos porões da extrema-direita. Esses mesmos que vão com dinheiro público do Brasil aos Estados Unidos procurar um deputado acusado de 23 crimes, acusado formalmente hoje pela Câmara dos Deputados, pelo Conselho de Ética, Comissão de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, por esses crimes, e fica a tal ponto acuado que desiste da sua candidatura para a próxima eleição. E aí vão tentando colar. Primeiro colar a história da dama do crime, né? A dama do crime. Inclusive que a gente vai falar com o José Arbex depois, né? Jornalista, professor José Arbex. Vamos falar com o professor José Arbex exatamente sobre essa manipulação, né, das redes digitais em cima da grande mídia. Como é que esse negócio vai pegando, né? Inclusive a questão de Israel. Todo mundo discutindo que o Lula disse que o Estado de Israel, quer dizer, o governo Netanyahu, tem atos terroristas contra a população de Gaza. Eu repito, são atos terroristas, sim. Ah, mas ele devia ter sido mais ameno, não podia ter dito isso. Vários países já disseram a mesma coisa. Isso não significa que nós sejamos contra o povo judeu. De jeito nenhum. Aliás, amanhã é sábado, no Rio de Janeiro, atenção, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana, inclusive é um reduto bolsonarista, vai ter uma manifestação, cessar fogo. Árabes, judeus e aliados exigem cessar fogo. Copacabana, sábado, dia 18, às 10 horas da manhã, no posto 4. Importante, né, Chico? Vão fazer um protesto. Protesto, olha, cessar fogo. Árabes, judeus e aliados exigem cessar fogo. Não dá para você continuar assistindo, né, nas redes as imagens que chegam de crianças trucidadas, de famílias destroçadas e de bombas caindo, de invasão de hospitais, dizendo que aquilo era reduto do Hamas, até agora não acharam nada, já destruíram 35 unidades de saúde na faixa de Gaza, estão destruindo o maior hospital, dizendo que acharam armas e agora está sendo discutido que isso é tudo fake, né? Então a gente tem que... E se você se posicionar contra as ações de Netanyahu, a extrema-direita judaica, que apoia Netanyahu, vem tentar te colar o rótulo de antissemita. Você está no grupo do antissemitismo. Não vamos confundir as coisas, não sou contra judeus, né? Vários judeus que eu conheço no Brasil vão estar nesse ato de Copacabana protestando contra os absurdos, né? Não é porque o Brasil era governado por Bolsonaro, né, que negava vacina, negava ciência, que se reunia com agentes da milícia, como Adriano da Nóbrega, como o Fabrício Queiroz, como o Rony Lessa, né, que eu vou chegar lá fora e dizer, você é do país dos milicianos, você também apoia a milícia. Eu não apoio, não. Quem apoiava a milícia era o presidente Jair Bolsonaro. Se eu estivesse no governo dele, dizer, olha, foi o governo Bolsonaro, não sou eu. Eu, brasileiro, não. Assim como os judeus não podem ser acusados pelas loucuras de Benjamin Netanyahu, suportado pelo governo dos Estados Unidos, por Joe Biden, né, com apoio incondicional. Netanyahu que veio durante muito tempo, sendo acusado de vários crimes, tentou até mudar a Suprema Corte, dissolver a Suprema Corte para não ser julgado, não perder o mandato e ir para a cadeia. 86% do povo de Israel, antes de começar essa guerra, agora eu não sei, segundo o Jerusalém Post, eram contra Netanyahu e pediam punição a ele, né? Ele, amigo de quem? De Bolsonaro. Aí vem agora a própria Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, que acusou o presidente Lula de ter falado de terrorismo, que Netanyahu não é nada disso, né? Vem a própria CONIB tentar colar essa coisa. Quem que é presidente da CONIB? É o médico Cláudio Lotenberg, que queria ser ministro da Saúde. Havia, nessa época, essas notícias do governo Bolsonaro,
que fez doações para a campanha de Bolsonaro. Quer dizer, estão tentando criar essa guerra aqui dentro. E ai de nós se criticarmos as atrocidades que o governo de Bolsonaro, o governo Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza. Dirão que estamos numa campanha de antissemitismo. Ora, vamos falar a verdade, vamos buscar a verdade, não vamos embarcar em fake news e não vamos alimentar essas redes digitais, essa bolha de extrema-direita que quer a todo custo jogar o Brasil na guerra, jogar o Brasil no conflito lá fora e criar o conflito que destrói as famílias, destrói a harmonia interna no Brasil. Não passarão, mas não passarão mesmo. Todos aí no Rio de Janeiro, hein? Sábado, 10 da manhã, em Copacabana, um ato judeus e árabes e aliados contra as atrocidades do governo Netanyahu, que age em parceria com Bolsonaro na faixa de Gaza. Vamos tratar de todos esses assuntos aqui hoje. Vamos tocando? Vamos Bora. tocando, Chico. Inclusive, você falou sobre essa pesquisa e vale a pena dizer que essa semana, dia 14, o Instituto Brasil-Israel disse que pesquisas recentes, eles avaliaram diversas pesquisas, mostram que a grande maioria da população, de fato, israelense, quer a saída de Netanyahu do poder, inclusive mais da metade quer isso agora, durante a guerra. Então, não são coniventes, com essas ações do governo de Israel. Isso é muito importante, ele se colocando contra esse massacre que a gente está assistindo. Vamos tocando, então. A Polícia Federal, Chico, vai investigar as ameaças feitas aos brasileiros que estavam na faixa de Gaza e foram repatriados no Brasil, pelo Brasil, melhor dizendo, no início dessa semana. Essa decisão foi tomada hoje pela Secretaria Nacional de Justiça. Vamos chamar a Elô para falar sobre isso. Heloísa Vilela já está aqui entre nós. Elô, boa noite para você. Salve, Elô. Boa noite, querida. Boa noite, Chico. Pois é, o Hassan vai ter até escolta policial, viu? É, porque ele publicou uma série de vídeos, Elô, quando ele estava em Gaza, recebeu mais de 200 mensagens xenofóbicas desde que ele chegou ao Brasil, inclusive, e a advogada dele pediu proteção para o Ministério de Direitos Humanos, para ele e para a família dele também, Exatamente, eu falei com o Hassan hoje muito cedo, de manhã muito cedo, eu troquei umas mensagens com ele, ele falou para mim, olha, minha mulher está com medo de sair de casa, agora gente, vocês imaginam, eles estavam trancados num apartamento debaixo de bomba, não podiam sair e agora ela está com medo de sair de casa. Aí eu falei, mas por quê? Tem gente na sua porta? Ele falou, não, porque a gente tem recebido várias ameaças e me mandou prints dessas mensagens e me pediu para não divulgar. Por quê? Ele falou, a gente não quer ficar alimentando esse tipo de coisa. Então, a gente prefere não falar disso, não mostrar, mas só para você ter uma ideia. Então, ele me mandou esses prints. Eu realmente acho que a gente tem que respeitar. Ele acha que é melhor não divulgar, a gente não vai divulgar. E até cheguei a convidá-lo para vir hoje aqui conversar com a gente ao vivo e ele falou, olha, eu não vou dar entrevistas por enquanto. Então, é uma situação absurda, A gente conseguiu trazer essas pessoas, resgatar essas pessoas de lá, elas continuam sofrendo muito porque as famílias ainda estão lá. Eu falei agora há pouco com outro palestino que mora no Rio de Janeiro, que disse que conseguiu falar com a sogra dele ontem, que ela só chorava no telefone. E é raro quando eles conseguem se comunicar. E agora, então, vai ficar ainda mais difícil. Mas essa é a situação desses brasileiros, especialmente o Hassan, porque ele ficou muito em evidência. Ele se tornou o nosso elo com aquela situação, porque ele trazia as imagens, ele e a Shared faziam vídeos quando conseguiam, contavam pra gente o que estava acontecendo e fizeram toda a crônica da viagem de volta para o Brasil. Então, eles se tornaram muito conhecidos e, claro, estão sendo usados por essa extrema-direita brasileira para, de alguma maneira, tentar atingir o governo Lula, que fez essa operação super exitosa, muito bem sucedida, depois de muito trabalho, de um mês de trabalho diplomático para não só garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas para poder trazê-las de volta para o Brasil. Ô Chico, e é interessante também, em relação a isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já informou que vai determinar, então a Polícia Federal de fato vai investigar essas ameaças dos brasileiros aqui em Gaza. Veja, Elô, que coisa, e Gabi, coisa mais absurda. O sujeito está ameaçado lá.
ele é salvo pelo governo brasileiro, vem para o Brasil. Graças a Deus, estou num país que é meu, de amigos, me receberam aqui de braços abertos. Ele começa a sofrer ameaças aqui no Brasil. Elô, por que ameaçam os brasileiros que vieram de Gaza? Por quê? Vão dizer que eles são sócios do Hamas? O que eles dizem? Eles dizem que ele postou algumas coisas em momentos de muita raiva, dizendo que estava na hora de explodir um ônibus ou algo assim. O que você vai dizer para uma pessoa que está cercada, né? Uma população que está cercada há 17 anos e depois uma população que está vivendo esse tipo de extermínio continuado e que agora se tornou declarado com esses bombardeios, com essa operação militar? Ele fez alguma coisa? Ele tomou alguma atitude? Ele incentivou alguém a cometer um crime? Não. Então, é só um uso político, é para não dar crédito ao... Eles tentaram, né? Vocês viram que eles tentaram puxar para o Bolsonaro o crédito dessa operação toda feita pelo governo brasileiro. E aí, como não conseguiram, agora estão tentando usar qualquer fagulha, qualquer... ideia, né, que eles consigam extrair da internet para atacar, no fim das contas, para atacar o governo Lula. Não tem outro motivo. Pois é, e só para trazer mais detalhes dessa história que eu comentei agora, porque foi uma notícia da Mônica Bergamo, né, que ela deu com exclusividade a respeito da Polícia Federal investigar essas ameaças, e essa decisão foi tomada agora há pouco pela Secretaria Nacional de Justiça, que é comandada pelo Augusto de Arruda Botelho. Ele coordena também essa operação de acolhimento, né, desse grupo que chegou da faixa de Gaza, e aí a pasta disse para a coluna da Mônica Bergamo que as denúncias estão sendo apuradas e vão ser, sim, encaminhadas para investigação na Polícia Federal. E é muito importante que se faça isso, né? Como disse você agora, né, Chico? Essas pessoas chegaram agora com medo de morrer, né? As bombas estavam caindo na cabeça dessas pessoas, estão recebendo ameaças. Apavorados com a situação dos filhos, expostos a essa violência toda, vendo gente morrer, vendo casas destruídas, aí chegam no Brasil e essa extrema-direita que baba de ódio, né, os ameaça. Ao invés de acolher e falar, bem-vindos à sua terra, aqui você tem proteção. Não, ameaçam. E um bando de deputados e senadores irresponsáveis com dinheiro público vão denunciar o Brasil nos Estados Unidos. O governo brasileiro dizendo que é autoritário e que o Brasil é comandado pelo crime organizado. E sugerir que o STF suporta esses crimes, dá apoio a esses crimes, porque persegue, segundo eles, deputados e senadores adversários do governo. É uma loucura completa, onde a gente se meteu, né? E o pior é que a imprensa também, muitas vezes, dando apoio a esse tipo de discurso. Coloca isso na linha do tempo, né? Coloca isso na linha do tempo. Eles tentaram fazer colar a história de que Bolsonaro é que tinha tido sucesso de trazer esse pessoal para cá. Se essa historinha tivesse colado, você acha que eles estavam fazendo essa movimentação toda para complicar e tornar um inferno a vida desse rapaz e da família dele? Claro que não estavam. Então é tudo uma maneira de politizar, não de politizar, porque politizar tudo bem, política é bom, faz bem discutir projetos e tentar mudar as coisas, mas é uma maneira de tentar atingir, minar, arrumar qualquer desculpa. E ele falou isso comigo, Hassan, ele falou, eu sei, é muito triste, mas isso é só para prejudicar o governo Lula. Claro, porque conseguiu fazer essa operação incrível. Pois e é um absurdo, né? Que tentam, na falta do que fazer. Esses políticos bolsonaristas não têm o que fazer, não tem nenhum projeto para o Brasil, não tem nada, e saem alimentando esse ódio, né? Alimentando esses ataques, acusando o Brasil lá fora. Nós vivemos um negócio completamente surreal. É uma loucura, é uma loucura. E Chico e Elô, hoje o Exército de Israel, inclusive, lançou panfletos alertando os civis palestinos para fugir daquelas partes do sul da faixa de Gaza. Isso depois eles terem sido expulsos do norte. Parece uma piada pronta, quer dizer, vão fugir do sul e vai fugir para onde, minha gente? Não, vão fugir do sul com a fronteira fechada, né, Elô? Exatamente. Saiam daí, mas nós não vamos abrir a fronteira. Exatamente, eles jogaram panfletos em 4 cidades ali em torno de Khan Yunis, que era justamente onde estavam os brasileiros, né? Dizendo que as pessoas têm que sair de suas casas dali. E pronto.
Sair para onde? Como é que é? É para ir para o meio da rua em outra cidade, só pode ser, né? Então, essa situação, gente, tá só na prática comprovando tudo que a gente vem dizendo aqui, que o objetivo é matar ou retirar o máximo de palestinos dessa região, porque o governo de Israel não vai deixar um palestino nessa região, na faixa de Gaza. Acabou, vai tirar todo mundo. E talvez depois, que eu já li sobre isso, é preciso confirmar, poder, com território, entre aspas, limpo de palestinos e todo destruído, explorar as enormes reservas de gás que foram descobertas na costa de Gaza, uma das maiores reservas do mundo, e que podem render muito dinheiro abastecendo a Europa, já que fornecimento que vinha lá da região da Rússia e da Ucrânia foi interrompido, danificado. Então tem um olho aí de interesses, né? Na faixa de Gaza. Eu nem diria que a limpeza étnica está acontecendo por causa disso, porque ela é muito mais antiga do que essa descoberta. Mas junta a fome com a vontade de comer, junta. De fato, e esses ataques continuam acontecendo, né, gente? Porque dos 35 hospitais que existem hoje na faixa de Gaza, só 9 estão funcionando. Quer dizer, porque foram bombardeados, o restante está fechado. O balanço, inclusive, foi divulgado agora há pouco pela Al Jazeera, então é um dado bastante imediato do que está acontecendo lá. E os soldados colocaram, olha só, uma bandeira de Israel no hospital de Al-Shifa, que é também uma demonstração de poder muito clara, né, Lu? E o que significa numa guerra, quando você... Numa guerra que eles dizem que é uma guerra, porque não dá nem para chamar de guerra, de extermínio, mas tudo bem, eles chamam de guerra. O que significa, então, numa guerra, quando soldados vão e colocam uma bandeira do seu país, né? Conquista! Conquistamos! O território é nosso agora! Não é isso? Eles fizeram isso num hospital. Eles foram lá e transformaram o hospital num alvo de guerra e conquistaram o hospital. Conseguiram dominar todos aqueles médicos e pacientes e feridos e doentes. Gente, que coisa incrível, né? Que exército maravilhoso, muito eficiente. É um hospital, inacreditável. Um hospital que está cheio de feridos, inclusive crianças palestinas, né, ameaçado de toda forma pelos soldados de Israel. É uma coisa absurda, é a cidade explodindo em bombas. Hoje teve inclusive tiroteio, Chico, em checkpoint na cidade no túnel, né, da Cisjordânia. A Elu, inclusive, vai contar uma história a respeito disso, né, Elu? Mas na Cisjordânia foi isso, e hoje a França condenou os ataques de Israel lá na região da Cisjordânia, que tem sido atacada, mesmo não tendo nada a ver com o Hamas. É sempre importante a gente fazer esse grifo aqui, porque é a justificativa, né, dada pelo governo de Israel. Porque o Hamas, mas e a Cisjordânia, que tem o Fatah? O Hamas, que cometeu atos terroristas, serve como pretexto. Na verdade, os inimigos do governo de Israel, do governo Netanyahu, são os palestinos. Os palestinos civis são os inimigos. E o Hamas é o pretexto, é contra o Hamas que nós vamos, mas nós vamos matar muita gente, né? Né, Elô? Eu acho que a gente, assim, volta até no conceito da coisa, né? O Hamas jamais poderia ter sido considerado um ato terrorista que ele fez, porque o território é ocupado. Israel é que está onde não devia, o território é deles, e eles é que estão ali ocupando. Então, uma maneira de se defender e de lutar contra a opressão. Mas isso é uma outra discussão. Na Cisjordânia, o que aconteceu nesse checkpoint chamado Tunnel é um checkpoint que fica no caminho de Belém, entre Belém e Jerusalém. Então, um grupo de palestinos chegou lá e abriu fogo mesmo contra os israelenses. E 5 palestinos morreram e 3 israelenses ficaram feridos. Agora, isso é só para a gente ter a noção do grau de tensão que já existe, de conflito que já existe. Muita gente acredita que já está começando ali, já está sendo fervida e preparada uma terceira intifada, porque a gente está vendo o número de mortes cada vez maior
na Cisjordânia. Então, depois dessa situação nesse checkpoint, a polícia, o exército israelense deu batida nos lugares, por exemplo, na casa de um dos palestinos que morreram nessa ação. Chegou lá e prendeu a mãe dele, uma senhora idosa que sai até para entrar no carro do camburão curvada. É assim que a coisa anda. Agora, o que a gente está vendo, e a gente tem mostrado aqui no ICL repetidamente, as ações militares nos diferentes campos de refugiados na Cisjordânia, que não são poucas, em quase todos. E eles destroem as ruas, destroem as casas, prendem, matam. Em Jenin, outro dia foram 8 mortos. Hoje eu conversei com um morador lá de Jenin que me disse: nós estamos apavorados, porque existe quase uma certeza de que hoje não só vão invadir o campo de refugiados, que é o que eles sempre fazem, mas também a cidade de Jenin. Então ele estava muito assustado, com muito medo do que essa noite de hoje ia trazer para a população de Jenin. Pois é, Elô, e é interessante o governo da França dizer que condena, né, essa violência na Cisjordânia, chamou até de política de terror, usada para deslocar os palestinos de maneira forçada. Mas a gente tem que lembrar também, né, que o governo da França queria impedir os cidadãos de se manifestarem contra o genocídio contra os palestinos, né? Então, isso também é uma mudança aí de postura, talvez, porque a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores foi quem fez essa declaração, né? Mas, a princípio, o governo da França não queria os cidadãos se manifestando. Acho que fugiu um pouco do controle, né? Não tem muito como Na Alemanha impedir. também aconteceu isso, né? A gente não sabe se é o aumento das manifestações no mundo todo e a multiplicação das imagens cada vez mais horrorosas. Isso tudo pode estar mudando algumas opiniões, mas ela, a ministra das Relações Exteriores, ela disse que gostaria de expressar a condenação mais forte da França da violência perpetrada pelos colonos. Ela estava falando dos colonos judeus, justamente nos territórios ocupados da Cisjordânia, que tem aumentado muito o número de violência. A ONU está acompanhando isso e o número está se multiplicando de uma maneira muito perigosa. E o governo da Jordânia também se manifestou hoje, disse que não vai mais fechar o acordo que tinha começado a negociar no ano passado com Israel. Era uma troca ali de excesso de água de Israel com excesso de energia solar da Jordânia. Eles iam fazer uma troca, já tinham um memorando, cancelou, não vai mais assinar. E na África do Sul, a ANC, a Conferência Nacional Africana, a Confederação Nacional Africana, que é o partido que está no poder na África do Sul, disse que quer fechar a embaixada israelense no país. Então vai se formando assim uma ação maior, uma pressão diplomática maior contra essa investida do governo de Israel sobre os palestinos. Quer dizer, nós estamos vivendo o risco também de uma ampliação desse conflito, né? Deus nos livre de uma terceira guerra. Porque imaginam, estão ali em atrito com o Hezbollah, que tem fundamentos no Irã, né? O Irã também tem arma nuclear, né? E o Irã é uma potência naquela região. Aí você vê, houve um encontro do presidente dos Estados Unidos, do Biden, com o presidente da China, com Xi Jinping. E eu vejo depois que sai, o Biden diz assim: eu encontrei o presidente da China e ele é um ditador. Né? Esperando que daí saísse um acordo, né? Porque interessa aos dois países. Os Estados Unidos depende muito da China e a China também dos Estados Unidos. Eles têm uma troca comercial intensa. Podiam muito bem os dois sentar e falar: vamos acabar com a guerra, porque eles têm poderes para isso. Mas sai o presidente dos Estados Unidos, acusa o outro de ser um ditador. Não, e olha, Chico, você falou do Biden, né? Hoje ele defendeu a criação de um Estado palestino como solução para o conflito. Ô, gente, novidade, como assim, né? Onde? Parece que ele ficou Mas perdido onde? há alguns anos, né? No acordo que houve e que Israel não cumpriu. Quer dizer, isso já foi proposto, gente. Ele disse o seguinte: posso dizer a vocês, não acho que acabe até que haja uma solução de 2 estados. Foi o que disse Biden numa entrevista coletiva em São Francisco, depois justamente da cúpula com o Xi Jinping. Eu acho que ele parou em 1947,
quando o Brasil, né, nosso representante na ONU, Oswaldo Aranha, até desenhou o Estado, que hoje não existe mais, o Estado palestino, né? Hoje está dilacerado. Fora do planeta, primeiro né? foi reduzido, a faixa de Gaza era maior, a Cisjordânia era maior. Né? E agora o Biden vem com essa. Pior é o seguinte, você tem o Biden, do outro lado você tem o Trump, que é candidato à presidência. Quer dizer, ali não tem muita saída, não. A situação ali é crítica, viu, Elô? Agora, o Biden, para variar, está indo na contramão da história, né? Quando todo mundo está começando a perceber que não tem como defender mais o que Israel está fazendo, o Biden vai lá e diz hoje, com a maior cara dura, que realmente ali debaixo do hospital Al-Shifa tem o funcionamento de um quartel-general do Hamas, que encontraram armas, que o negócio ali é complicado. E aí, quando os jornalistas perguntaram para ele, mas qual é a prova que o senhor tem disso? O senhor pode nos contar, apresentar as provas? Ele simplesmente falou, não posso, nem vou. E acabou, e foi embora. Teve um debate muito grande, um confronto muito intenso entre um jornalista, um questionamento, devia dizer, entre um jornalista árabe e a porta-voz do Pentágono também, querendo saber de onde vinha a informação que os Estados Unidos estão divulgando por aí, de que realmente existe um funcionamento ali do Hamas debaixo do hospital. Aí ela disse, nosso serviço de inteligência. Mas vem cá, vocês têm alguém lá investigando? Não temos ninguém em Gaza. Ué, então como é que vocês sabem? Pois é, com base em quê? Ou seja, eles estão simplesmente repetindo as informações falaciosas do governo de Netanyahu. Elô, ontem eu assisti um bate-boca do âncora, da Al Jazeera, da TV lá do Catar, né, que cobre bem o Oriente Médio, cobre bem a guerra, com o ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel. E ele repetia esta mesma história. O Hamas está todo instalado ali no hospital e coisa. Aí o jornalista pensou, mas qual é a fonte? De onde o senhor tirou essa informação? Ele se embaranou. Aí o jornalista fica irritado, o âncora, mas de onde o senhor tirou isso? Dos serviços de inteligência de Israel. De onde mais o senhor tirou isso? Porque essa fonte é suspeita, né? Essa fonte tem que justificar suas ações genocidas. De onde o senhor tirou isso? Ele não disse isso que eu estou dizendo, mas disse, a sua fonte é suspeita. A CIA também sabe disso. Aí o jornalista falou assim, não, mas aí não dá para discutir com o senhor. Eu quero saber, o senhor já esteve lá? Aí, olha a saída do ex-embaixador dos Estados Unidos e Israel. Virou e falou assim, você quer negar o Holocausto. Você é antissemita, quer dizer, a hora que o cara não tem argumento, ele diz que você é contra o povo judeu, que você apoia o Holocausto, que você quer negar a existência dele, que você é antissemita. Essa é a argumentação de que ninguém tem argumento para sustentar, né, essa ação terrorista de genocídio que Netanyahu e seus aliados estão cometendo contra o povo pobre de Gaza. Vamos inclusive Exatamente, chamar o então, Arbex vem sempre essa cartada do Holocausto, né? Quando não tem argumento, vem a cartada do Holocausto. Se eu critico o governo, vem aí dizer, e o pessoal de extrema-direita de Israel também no Brasil, né? Eu citei aqui a Conib, há outros, né? Que vem dizer assim, não, isso é antissemitismo, isso é Não, vamos achar argumentos mais sustentáveis, porque os nossos argumentos são as imagens que a gente tem de uma guerra que não acaba, de mais de 4 mil, talvez mais de 5 mil crianças assassinadas, não é? E por aí vai. Vamos chamar o José Arbex para falar sobre isso? Acho que ele já pode entrar comentando justamente essa história, né? Arbex, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Oi, Breno, boa noite, obrigado mais uma vez. Você está ouvindo a nossa conversa aqui, eu imagino, né? Sim. Nós te agradecemos, Arbex. Olha, eu queria... Bom, eu começo mencionando uma notícia que eu vi antes de ontem, eu acho, no Haaretz. Vocês sabem qual é o índice de credibilidade do governo de Israel dentro de Israel? Vocês têm alguma ideia? Bom, só para dizer para quem não sabe... que o Haaretz é um dos principais jornais de Israel. Isso. O Haaretz é um jornal israelense. 4%. 4% é o apoio? 4%. É um índice de credibilidade.
fizeram a seguinte pesquisa: você confia nas informações oriundas do governo de Israel e do exército, do IDF, o exército de Israel? 4% confiam. Meu Deus. Isso é o nível de credibilidade que eles têm dentro de Israel. Quer dizer, quando capturaram o hospital lá, eu achei que eles iam mostrar alguma coisa, no mínimo, eles iam montar alguma coisa estrondosa, alguma coisa espetacular. Eles mostraram uma mochila. Uma mochila. É muito uma mochila. tosco, né? A mochila é com a muito tosco. Uma mochila, aí mostraram que as câmaras estavam obstruídas, que eu não sei o que prova isso, e essa Aí, coisa, e uma metralhadora. Uma mochila. Atualmente você vai em qualquer batida nas favelas, na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, você encontra muito mais armamento do que os caras mostraram aí. É um negócio tosco. Um negócio absurdo, assim, uma coisa que só acredita nisso quem quer acreditar nisso, quem já vai acreditar em qualquer coisa que eles digam. Então não tem a menor credibilidade. Agora, sobre essa coisa aqui no Brasil, eu acho que é grave. Eu não acho que é brincadeira, não. É grave, Arbex, porque é grave porque se lá a credibilidade do Netanyahu não passa de 4%, aqui é muito maior, inclusive sustentada pela nossa própria imprensa. Mas aí que está. Aí eu acho que está em curso aqui no Brasil um negócio que eu não sei qual é a avaliação que o governo Lula faz disso. Mas para mim está bem evidente que hoje a Embaixada de Israel funciona como um centro de rearticulação do bolsonarismo. Eu não tenho dúvida. Aquele negócio deles reunirem uns 100 deputados, chamar o Bolsonaro, etc e tal, o bate-boca do embaixador com o governo, um negócio inusitado. Eu nunca vi isso acontecer. A Embaixada de Israel hoje é um centro aglutinador do bolsonarismo. E eu acho que toda essa história que está sendo agora desenterrada aí pelo Estadão, pela imprensa, sobre o suposto vínculo com o Hezbollah, etc e tal, está no contexto dessa ofensiva bolsonarista que tem como centro aglutinador a Embaixada de Israel. Eu não sei o que o governo Lula está fazendo em relação a isso, eu não sei o que eles estão esperando para expulsar esse embaixador, eu não sei porque que esse cara ainda está no Brasil, eu não consigo avaliar qual é o critério do governo Lula para lidar com essa situação, mas eu acho sério, eu acho que está acontecendo um complô, um motim, uma tentativa de subversão, com o apoio da grande mídia, etc. E tal. Isso é que eu queria que você avaliasse um pouco. Só para lembrar, Elo, olha a foto dos dois aí. O embaixador de Israel, cadê? Ao lado de Jair Bolsonaro. Na Câmara. Que não foi convidado, né? Que não foi convidado, mas tinha o nome dele na placa, né? Na placa estava lá, Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil. Ao lado dele, pelo menos o embaixador devia ter menos cara de pau e dizer, por favor, o senhor pode sentar lá no fundo, que eu convidei foi os deputados. Olha lá, olha a plaquinha lá, Jair Bolsonaro. Então é uma armação. Arbex, eu queria justamente perguntar, porque você ia entrar nisso agora, eu percebi, né, da atuação da mídia brasileira nessa organização que tenta emparedar o governo Lula, na verdade, né? A gente viu já esse filme anteriormente nos outros mandatos e aparentemente o próprio governo acho que não aprendeu muito com o que passou antes, porque continua, me parece, eu não sei qual é a sua avaliação, dando muito gás para essa imprensa que tenta emparedar o tempo todo, né? Então, eu queria que você avaliasse um pouco como é que está essa movimentação da imprensa, dando apoio a esse tipo de coisa, e como é que o governo Lula está lidando com essa imprensa. Olha, para mim foi muito grave, um sinal muito grave disso, Elo, o fato do Jornal Nacional ter lido na íntegra aquela carta ridícula, mentirosa da CONIB. O Jornal Nacional leu na íntegra. Quer dizer, é a Rede Globo funcionando como porta-voz do sionismo no Brasil, do sionismo mais extremado no Brasil. Quer dizer, não vamos esquecer que o Jornal Nacional também leu na íntegra uma outra carta escrita quando o Supremo Tribunal Federal foi julgar o pedido de habeas corpus do governo Lula. Não sei se vocês lembram disso. E o então general Villa-Lobos escreveu uma carta ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Ameaçando o Supremo Tribunal, dizendo que se decidisse pelo habeas corpus, seria sinal de impunidade
e que as Forças Armadas não iam tolerar isso, e o Jornal Nacional leu na íntegra. Quer dizer, o Jornal Nacional está cumprindo a função de ser um porta-voz da extrema-direita no Brasil, daquilo que existe de pior, e ao ler a carta da CONIB, que é uma carta completamente mentirosa, ridícula, sem nenhum fundamento, ele mostra mais uma vez a articulação a qual ele está servindo. O governo Lula, isso já não é de hoje que eu tenho dito isso daqui, eu já tenho dito muitas vezes. O governo Lula não tem uma estratégia de comunicação. O governo Lula não sabe como lidar com a grande imprensa. O Pimenta lá do Secom continua dando dinheiro para a Rede Globo, rios de dinheiro para a Rede Globo. Continua tendo uma política de tentar apaziguar a Rede Globo por meio de conversa, de afagos, de verbas, etc. e tal, sem que o governo leve a sério que ele precisa adotar uma estratégia de comunicação em que ele fale diretamente com o povo. Isso não pode continuar desse jeito. É um negócio, é suicídio aquilo que está acontecendo. Eu dou um outro exemplo recente, que não tem nada a ver com essa história, mas de como a comunicação é nula no governo Lula. Nula. Houve um dia aí fantástico em que o governo Lula anunciou que, por conta do Bolsa Família reativado, etc. e tal, o governo tinha tirado da miséria 20 milhões de famílias. Tinha tirado da miséria 20 milhões de famílias. Então, o governo Lula tirou da miséria 20 milhões de famílias aqui no Brasil. No mesmo dia, saiu uma estatística da ONU mostrando que a fome tinha aumentado no mundo e que a miséria tinha aumentado no mundo. Então, se o governo tivesse um mínimo de estratégia de comunicação, ele tinha que ter dito isso. Olha, enquanto a miséria está aumentando no mundo e a fome está aumentando no mundo, no Brasil nós acabamos de tirar 20 milhões de famílias da miséria. Você sabe que a maioria dos petistas não ficaram nem sabendo disso? Essa notícia foi escondida, ela não foi dada em lugar nenhum. Quer dizer, a estratégia de comunicação do PT é zero. É um absurdo que está acontecendo. E eu tenho muito medo disso, porque isso daí é receita para um desastre em 2026, em 2024, é receita para um desastre. Oi. E eu vejo como há um despreparo completo, isso não só no governo, mas em todo o campo progressista do Brasil em relação às redes digitais, que eu não chamo de redes sociais, aprendi que são redes digitais. Social é outra coisa, né? Boa. Mas nas redes digitais, a extrema-direita se move com muita habilidade. Plantam notícias falsas, como essa aí, querendo incriminar o governo brasileiro com o crime organizado, Flávio Dino, Silvio Almeida, né? Inventam coisas, põem nessas redes, a bolha da extrema-direita avança, a grande imprensa toda compra as notícias falsas para depois dizer, bom, não era bem assim, mas as forças progressistas, inclusive o próprio governo, não conseguem fazer a articulação mínima para desmentir, para combater imediatamente essas notícias falsas. Veja você que o próprio presidente da República teve que vir a campo para defender o ministro Flávio Dino de uma notícia falsa, que não tinha nada a ver. Mas por que a notícia falsa pegou? Porque veio pelas redes digitais e obteve respaldo na grande imprensa. Uma coisa completamente ridícula e absurda. E agora vai entrar essa história desses bolsonaristas, senadores e deputados, que estão lá com esse deputado acusado de vários crimes nos Estados Unidos, Jorge Santos, e estão lá gravando. Eles estão com o deputado que é acusado pela própria Câmara de Deputados, da Comissão de Ética lá dos Estados Unidos, de 23 crimes. Ele já pagou 2 milhões de fiança para sair da cadeia. Não é? E não se desmascara logo esse cara como uma farsa. Né? Vai ficando. A gente está gritando aqui, mas sozinhos, né? Chefiados pelo Eduardo. Chico, Eduardo Cérebro de Banana. Eu sempre lembro que em 2021, a OTAN, hein, não é? A OTAN, ela solta um documento intitulado Guerra Cognitiva. Guerra Cognitiva. Isso está disponível na internet, está em PDF, vocês podem fazer download, leiam, um calhamaço de 70 páginas na internet. Em que eles dizem que o verdadeiro campo de batalha do século XXI não vai ser o campo, a batalha, não vai ser o campo, não vai ser a batalha travada com tanques, com mísseis, claro que vai ter tudo isso, mas o verdadeiro campo de batalha é o cérebro.
e que para você vencer esse campo de batalha, você tem que vencer a batalha da comunicação. A OTAN está dizendo isso daí. E nos Estados Unidos você tem um brilhante articulador do mal, né? Mas um brilhante articulador disso daí que se chama Steve Bannon. Quer dizer, é o cara que articula a extrema-direita no mundo, ele que estabelece as estratégias de redes digitais, como você disse. E o Bananinha, que você acabou de mencionar, está diretamente associado ao Bannon. Esses caras têm uma internacional de direita que manipula essas coisas aí. Agora, não adianta falar, a gente fala, eu não sei o que acontece. Ninguém no PT presta atenção, os caras não querem. Os caras não querem lidar com esse problema. Os caras não convocam pessoas que lidam com a comunicação e dizem, bom, vamos estabelecer aqui uma estratégia. Eles não querem fazer isso. O que acontece, então, é que uma coisa ridícula, uma encenação ridícula como essa que eles plantaram agora, da tal dama do tráfico e não sei mais o que, acaba virando um Deus nos acuda, porque o PT não tem, o partido, o governo não tem como rebater isso daí. Agora, se eles conseguirem manter o desgaste do Dino, o que vai acontecer é que eles estão, na minha opinião, eles estão querendo encolher o Dino, porque o Dino é um cara que vai para frente, bate duro, bota para arrebentar. Com isso, eles estão querendo cercar o Dino, eles estão querendo manter o Dino como refém. E se a gente começar a ceder terreno para esse tipo de chantagem midiática e esse tipo de operação, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, porque isso aí não vai parar. Os caras não param de conspirar. A conspiração não para, eles estão conspirando o dia inteiro, todos os dias. Mas você tem uma ideia de como que a gente reage? Né? Você teria uma ideia de como se reage a isso? Porque, por exemplo, o que a gente viu na grande mídia foi um debate insano, um debate incansável a respeito dessa situação. Se estava certo, se tinha que ter critérios mais rígidos para receber as pessoas, deixando de lado a informação principal, que essa mulher não era acusada de porcaria nenhuma, não era condenada por nada quando foi lá no ministério. Isso ninguém botou em primeiro plano isso. Convenientemente, isso ficou em último plano. Aí, como é que se reage a isso? Como que o governo tem que lidar com uma coisa dessa em matéria de comunicação? Eu vi os posts do Dino, achei muito bons, muito fortes, mas eu não sei se isso adianta, se não adianta, se ignora, sabe? Qual é a estratégia? Não vejo clareza de como lidar com isso. Elô, nós não podemos confundir o anedótico, o episódico, com a estratégia geral. A estratégia geral é aquela definida pelo Steve Bannon. Manipulação das redes digitais, fake news, bombardeamento constante, um trabalho profissional para penetrar na cabeça das pessoas, na vida das pessoas e dia atrás dia, bombardeando com essas falsas informações. E isso vai criando uma forma de perceber as coisas, um modelo de percepção das coisas. Um processo em que você vai ficando prisioneiro de tua própria bolha. E isso vai fazendo a tua cabeça até você chegar ao ponto de acreditar que o Haddad distribuiu uma madeira de piroca, que você vai bater continência para pneu de carro, e etc. Isso não é um episódio. Isso é uma constante, uma estratégia de comunicação ao longo de vários anos que ela vem se desenvolvendo. Como é que você combate isso? Olha, nós estamos tendo um exemplo, para mim, fantástico, absolutamente histórico, que nós estamos vendo hoje em relação a Gaza, vai entrar para a história, em que as redes digitais, elas conseguiram, as redes digitais, não foi nenhum veículo da grande imprensa, em nenhuma parte do mundo, as redes digitais conseguiram reverter o jogo. Se você comparar o que existe hoje com aquilo que foi dia 7 de outubro, 8 de outubro, não tem comparação. Quase 1 milhão de pessoas em Londres, judeus ocupando o Capitólio, lá em Washington, para dizer que são a favor dos palestinos, ocupando lá a Estátua da Liberdade, dizendo que são a favor dos palestinos, a crise instaurada no coração do Partido Democrata dos Estados Unidos, a crise instaurada no Labour Party de Londres. Isso tudo foi feito por meio das redes. Então, nós temos um instrumento para fazer isso. O que nós temos que ter é uma estratégia. O que eu acho que tinha que acontecer? Eu, se sou lá o Pimenta na SECOM, eu convoco uma conferência nacional para discutir comunicação pública no Brasil.
E eu vou convidar quem? Eu vou convidar quem entende disso, vou convidar quem está nas redes, o Chico, a Gabi, você, as pessoas que estão na rede, as pessoas que desenvolvem conteúdo para a rede, para discutir qual é a estratégia de uma comunicação pública que seja eficaz nas redes. Mas tem que ter uma estratégia de longo prazo, porque senão nós não vamos resolver esse problema. O Janones, o problema Felipe... é que o partido não... Né? O Felipe Neto, o Janones, quer dizer, todo esse pessoal... Janones, correto. Todo mundo. Mas botar esse povo todo para discutir. Todo mundo. Só para dar mais detalhes dessa história do Estadão, Chico. Arbex, eu só queria contextualizar quem está nos assistindo e não acompanhou, né? Porque, na verdade, esse tal apelido de dama do tráfico... nem era um apelido que ela tinha, né? Porque se dizia que não, que era como ela era conhecida no Estado, mas na verdade não. Foi o jornalista que ouviu de uma fonte, colocou, sem consultar, na verdade, outras fontes. Ela também não era condenada na justiça, como mostrou Leandro Demore hoje de manhã no Série Notícias, primeira edição. Então, isso foi um erro de apuração da reportagem, né? Vou até pedir para a nossa Márcia Cunha colocar aqui na tela o Estadão, a reportagem do Estadão, aquilo que tem o sublinhado, né, condenada por associação ao Comando Vermelho. E, na verdade, depois, na apuração do Demore, ele foi lá ler os documentos e, de fato, a ausência de fragilidade das provas, né? Então, ela não foi condenada por associação ao tráfico. Esse caso foi bastante explorado, como a gente está dizendo aqui, né? E o jornal chamando a dama do tráfico do Amazonas, quando, na verdade, ela não era chamada assim. E toda essa história começou quando o Estadão publicou essa primeira matéria dizendo que a Luciane havia sido recebida em março por 2 assessores do Ministério da Justiça e depois apareceu até foto fake do ministro Flávio Dino com uma outra mulher, né, por parlamentares da extrema-direita. Essa foto foi publicada e, na verdade, não era ao lado da Luciane, mas foi publicada como se fosse. Então, o ministro nem se encontrou, na verdade, com ela, né? Foram secretários. Eu queria só que o Arbex completasse o que ele ia falar. Por favor, sim. Diga, Arbex. Não, é uma manobra imunda e foi muito bom você fazer essa contextualização porque mostrou a total despautério com esse negócio. Agora, o que eu estava dizendo é o seguinte, nós temos já um precedente infeliz sobre essa discussão da comunicação. Né? Em 2009, a gente fez uma mobilização nacional fantástica para discutir comunicação no governo Lula, lá em 2009. Gente, nós envolvemos mais de 60 mil pessoas no Brasil inteiro. 60 mil pessoas para discutir comunicação. E nós fizemos uma conferência em Brasília. Nessa conferência de Brasília, nós tiramos uma plataforma de reivindicações e de sugestões para o governo, no sentido de acabar com o monopólio da informação, instituir o Estatuto da Propriedade Cruzada aqui no Brasil, enfim, uma série de providências, 600 pontos tinha essa plataforma aí. Um sucesso, tanto a elaboração da conferência, quanto a elaboração dessa plataforma. Arrastou todo mundo, até os empresários da comunicação tiveram que mandar os seus representantes para lá, para dizer que eles não estavam ausentes desse processo. O que o governo fez com isso daí? Nada. Absolutamente nada. Sentou em cima, puf, não tomou nenhuma atitude, nada. Absolutamente nada. Então, nós sabemos fazer? Sabemos fazer. Nós podemos fazer uma segunda conferência desse tipo? Até podemos fazer. Podemos organizar um novo encontro? Bom, nem precisaria, porque em 2009 a gente não tinha ainda o fenômeno das redes sociais, das redes digitais, da fake news, das bolhas. Claro que já existia isso, mas numa escala muito pequena, nada comparado com o que existe hoje. Então seria importante ter uma discussão aprofundada sobre a internet, etc. e tal. Agora, então nós sabemos o que fazer, temos como fazer, falta o quê? Vontade política para o governo tomar uma atitude e convocar aquilo que existe de progressista no Brasil para combater essa imundície da extrema-direita. Se isso não acontecer, eu sou muito cético, eu acho que nós estamos caminhando para um desastre em 2026. Porque só ficar entrando na justiça quando acontece alguma coisa não vai resolver, né? Não, isso é reação, é sempre reação. Eu me lembro que o Couto teve uma vez no programa e ele estava falando, ele não vê o governo pautar as coisas como tinha que pautar. Está sempre só nas cordas, reagindo, né?
Elô, eu dou um outro exemplo aqui. Teve o apagão aqui em São Paulo. E você tem a ameaça agora de privatização da Sabesp. Você quer coisa mais elementar do que chegar para a opinião pública e dizer o seguinte: olha, se privatizar a Sabesp, vai acontecer com a água aquilo que está acontecendo com a energia elétrica em São Paulo. Todo mundo entende se você falar desse jeito para a população, se você explicar. Agora, não se faz isso. O governo não faz, o PT não faz isso, a CUT não faz isso, o governo não faz isso. Então fica difícil, né? Aí surge essa imbecilidade de que o Hezbollah está armando um atentado no Brasil, botando anúncios classificados, precisa-se de um terrorista. E essa coisa aí é o terrorista pagodeiro, né? Terrorista pagodeiro. Imagina, os caras estavam, como que era 200 reais e $400. É um negócio assim, para você armar. Só que como eles têm essa estrutura de comunicação nas redes muito bem montada e nós não, nós ficamos na defensiva. É um negócio inacreditável. Agora É um absurdo o que está acontecendo. A defensiva só não. A gente vai tomando o Brasil correto, humanista, progressista, vai tomando bola nas costas, porque vai crescendo, vai escalando, né, esse discurso falso da extrema-direita. E antes de se discutir o assunto, a mídia compra. É assim, está em primeiro lugar nas redes digitais, então é notícia para nós. Aí todo mundo entra televisões, entra jornais. Hoje, as pautas de jornais... Eu acho que tem mais do que isso, Chico. Acho que não é só que compra, não. Eu acho que é mais organizado do que isso. Participa ativamente mesmo. Eu queria só contextualizar essa história da Enel, porque agora saiu uma informação de que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pediu que a Agência Nacional de Energia Elétrica, portanto a ANEEL, cancele o contrato de concessão da Enel. Isso acontecendo depois de um novo apagão, né, que aconteceu ontem, inclusive na minha casa faltou luz. Eu fui uma das atingidas na Zona Leste. Eu também fui. Olha só, e na Zona Sul também. E aí hoje, durante vistoria ali nas obras no córrego da Água Espraiada, que fica justamente na Zona Sul, olha aí, Chico, o Ricardo Nunes disse que já vinha discutindo esses apagões com a Enel já há muito tempo e que esse temporal que aconteceu no dia 3 de novembro não é o único motivo da falta de energia, é o que ele falou. O que eu pedi para a ANEEL é para que se cancelasse o contrato com a Enel, não é só por causa dessas chuvas que aconteceram agora, a gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Vamos ver, né, se vai para frente realmente, porque já era para ter acontecido. Não só a questão da Enel, Arbex, mas também o que está passando já, que é a privatização da Sabesp. Não se esqueça disso, está sendo aprovado. Então, pode dizer. Não, então, isso que eu acabei de falar. Eu acabei de falar isso daí. Você chega para a população e explica o que está acontecendo com a energia elétrica, porque privatizou a Enel, é o que vai acontecer com a água, porque está privatizando a Sabesp. Agora, olha a gravidade do que a Gabi acabou de contar para a gente aí. Como o PT não tomou nenhuma atitude em relação a isso, não teve nenhuma iniciativa de falar com a população. A CUT não fez porcaria nenhuma. Quem é que faz? O prefeito. Que está em campanha. Agora ele vai capitalizar esse negócio aí. O prefeito que está em campanha. O cara vai faturar em cima de um assunto que é o assunto do coração deles, básico para a agenda deles, que deu tudo errado. Aí, na hora do PT chegar e mostrar, olha só, não dá certo votar nesses caras, porque olha o que eles defendem. Não, o cara ainda vai faturar em cima, meu Deus do céu. E olha só o comentário do Nunes, gente. Olha só, agora o governo federal precisa ter uma postura. Eu não tenho poder de fiscalização e de autuação. O que me cabe foi recorrer à justiça e estar aqui aproveitando o canal de vocês, que ele estava falando com a imprensa, para poder colocar a dor da cidade de São Paulo com essa companhia, que é uma péssima companhia para a cidade. Olha a surfada que ele deu. Do governo federal, o governo federal devia ter saído à frente dessa história, denunciando como inimigos da cidade ele, prefeito Ricardo Nunes, e governador Tarcísio, Anel e tal. Mas não, ele espera tomar uma cobrança dele, desse cara que está fazendo um estrago na cidade. E a imprensa fazendo propaganda, inclusive, né?
Olha, mas... É a tragédia isso daí, é a tragédia. Se o governo não tomar pé disso daí, se o PT, a CUT não tomarem pé disso daí, nós estamos ferrados. Porque agora, em vez de a gente estar discutindo os índices positivos da economia, a queda do desemprego, os avanços que o governo Lula propiciou, o que nós estamos discutindo? A dama do tráfico, Enel, o Hezbollah, não sei das quantas. Quer dizer, eles tomam a agenda que é terrorista, que não devia ter vindo para o Brasil. O palestino que é terrorista. Quer dizer, é isso que acontece, porque o governo é incompetente. Eu não sei o que o governo está esperando. E o palestino, só cada vez que eu discuto isso. Acaba de chegar aqui informação, né? Informação que saiu na coluna da Mônica Bergamo, você vê? Exatamente. Que a advogada do Hassan, o palestino que chegou agora, vai processar a Carla Zambelli e mais 200 detratores por ataques e ameaças que ele vem recebendo. Tá aí. É o mínimo. É o mínimo, né? E pelo que a Mônica Bergamo está contando, são mensagens que têm teor xenófobo, obviamente, ameaça de morte, gente, muito grave, além de calúnia, injúria racial, que o Hassan recebeu, segundo a defesa dele, e essas pessoas que chegaram super fragilizadas, né, de um contexto, gente, de guerra. É sempre importante lembrar, eles já estavam enfrentando uma situação desumana, e aí chegam aqui e são recebidos assim. Agora Mas, Arbex, quer dizer que a gente precisa de um plano de ação permanente, de guerrilha permanente nas mídias sociais para defender as ideias e os projetos desse governo, a agenda progressista, a agenda de esquerda, porque senão a gente não vai conseguir fazer a cabeça de ninguém. Ou seja, o problema todo é esse, é mostrar para as pessoas uma outra maneira de olhar para a realidade. Eu vou repetir aquilo que eu tinha dito antes, que para mim esclarece totalmente a importância dessa questão. Informe da OTAN. A guerra no século XXI vai ser uma guerra cognitiva. Se você consegue convencer todo mundo que o Putin é Hitler, que o Putin é ditador, que o Putin é bandido, que o Putin é tudo aquilo que eles falam que ele é, acabou a discussão. Eu aceito o que tiver que fazer para tirar o Putin. Se eu conseguir convencer as pessoas que o Hamas é terrorista, que o Hamas é recheado de bandidos fanáticos, que eles saem por aí decapitando a cabeça das pessoas, eu posso fazer o que eu quiser com o Hamas e com o povo palestino, porque eu já ganhei a cabeça das pessoas. Então, ao mesmo tempo, o que Gaza está mostrando é que é possível romper essa barreira. É possível furar essa barreira. É possível a gente esclarecer o público e estabelecer a agenda que nos interessa. É possível fazer isso, desde que a gente tenha uma estratégia, desde que tenha vontade política, desde que reúna as pessoas certas para discutir como fazer isso e elaborar uma estratégia de longo alcance, que vai até 2026 e depois. É uma estratégia que não para, porque eles não param. Essa guerra é permanente. Depois que morrer esse assunto da tal dama do tráfico, depois que todo mundo esqueceu o Hezbollah, vem um outro factoide. Bom, já estamos com um agora, né? É o Nunes falando que ele vai salvar a população de São Paulo. já é um outro, já pensou. Não para. E nós estamos sentados a ver navios, nós estamos agindo como o quê? A rainha da Inglaterra, né? É um negócio completamente absurdo. Assim. Arbex. Eu fico muito nervoso quando eu discuto isso. Porque... É, para ficar mesmo, para ficar muito nervoso. Para ficar, mas pelo menos a gente tem o alívio de ouvir a gargalhada do Arbex, né? Que a gente discute assuntos seríssimos com ele. Não, é a famosa risada de nervoso, né? Mas a gente se diverte. Não, mas a gente Mas olha, você estava falando como que as mídias sociais começaram a mudar, conseguiram furar essa bolha, mudar a percepção das pessoas, né, e tudo. Eu vi hoje a editora de poesia da revista do New York Times pediu demissão, dizendo que não dá mais para ficar contemporizando, tentando acomodar esse... Ela fez uma fala incrível, ela diz assim, olha, não posso mais escrever sobre poesia em meio ao tom de razoabilidade dos que querem nos aclimatar a esse sofrimento irracional. Chega de eufemismos macabros, chega de higienização verbal das paisagens infernais,
Chega de mentiras belicistas. A editora de poesia do New York Times, para ver como a bolha está mesmo sendo rompida. Não, hoje, bom, são 500 assessores de deputados, senadores e do Departamento de Estado que escreveram uma carta dizendo que eles não vão mais aceitar isso daí. Chega, basta. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Dizendo que o Biden está desprezando as vidas palestinas. Vidas palestinas. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: as mobilizações hoje em escala mundial, elas estão num grau superior àquilo que existiu na Guerra do Vietnã. Porque no Vietnã, lá nos Estados Unidos, as pessoas se mobilizavam porque estavam morrendo estadunidenses. Estavam morrendo soldados dos Estados Unidos. E as pessoas se mobilizavam. Agora não. O que está morrendo são palestinos. E isso está produzindo uma revolta mundial sem precedentes na história da humanidade. Não existe precedente para aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Tinha 300 mil pessoas em Washington outro dia. Sabe por quê, Abex? Para a maior parte dessas pessoas, é que as vidas palestinas valem menos que as vidas da população mais rica, seja de Israel ou de qualquer parte do mundo, né? A vida palestina vale menos. Esses dias, um motorista de aplicativo me perguntou um pouco sobre a guerra. Eu falei, é mais ou menos assim. Você imagina uma favela brasileira, onde tem o núcleo de tráfico, né? Então, sei lá por quê, ou se foi assim mesmo ou não foi, esse pessoal da favela, pode ser Rocinha, pode ser Paraisópolis, esse pessoal do crime que está vivendo ali dentro, sai e mata um monte de gente numa festa de ricos, seja do Morumbi, seja da Zona Sul do Rio de Janeiro. E voltam para lá. Aí, o que vai acontecer? Aí, todas as pessoas desses bairros ricos vão dizer, a polícia tem que pegar aquilo, mas a polícia não sabe onde eles estão. Então é o seguinte, joga a bomba lá, porque de alguma maneira vocês vão matar esses caras. E aí é a coisa mais absurda, eu como cidadão, vou dizer assim, é um absurdo, está cheio de trabalhador, está cheio de gente séria, está cheio de civis ali, está cheio de criança. Ah, mas os terroristas, os criminosos estão lá dentro, vão matar tudo. E você vai ter gente que até ontem você achava que era lúcida, você vai ter pessoas que você achava, seus vizinhos, dizendo isso mesmo, tem que atacar, porque as vidas de pretos e pobres, as vidas de palestinos, valem menos na cabeça dessas pessoas. São anos de cultura, dizendo que o branco, o rico, o bem-nascido é que tem valor. Esse povo não serve para muita coisa, não. Pois morrem 3 médicos assassinados brutalmente na Barra da Tijuca e vira notícia nacional. Mas morrem pais de famílias, mães, filhos, nas comunidades do Rio, na Maré, no Complexo do Alemão, na Rocinha. Morre toda hora e vira notinha, nem nome às vezes aparece. Por quê? Porque as vidas negras, as vidas pobres valem menos na cabeça, na cultura do Ocidente. E não é só do Brasil. Chico, eu só vou discordar de uma coisa de você, né? Porque a construção do Hamas como terrorista, para colar nos palestinos a pecha de terrorista, faz parte dessa construção também, né? Então, eles são julgados como terroristas, quando, na verdade, eles são uma força política de resistência a um Estado de ocupação, a um exército de ocupação. Então, eles não são que nem os traficantes criminosos, não tem essa diferença. Eu quero dizer para você o seguinte... Eu sei, eu entendi, eu só queria ressaltar eu quero dizer para você o seguinte, até prova em contrário, eu não defendo as ações do Hamas no dia 7 de outubro. Já ouvi várias versões, inclusive de que muito esperto serviço de informações de Israel teria tido algum conhecimento e deixou rolar para achar um pretexto. Acho difícil, mas eu já ouvi essa versão também. Chico, não. É muito pior do que isso. Então diga. É muito pior do que isso. Primeiro, o próprio governo israelense hoje diz que foram 1.200 mortos, não 1.400. Segundo, o próprio governo israelense teve que admitir que metade dos mortos, pelo menos a metade dos mortos, são militares e não civis. Então, segunda mentira que já foi desbancada agora. Terceiro, circulou, e ainda circula de vez em quando pela internet, circula por um período, depois some, aí volta a circular, depois some. Pessoas que estavam na rave, judeus israelenses, kibbutzim,
pessoas que moram em kibbutz e que estavam na rave, com nome e sobrenome, dando depoimentos, que muitos dos civis mortos foram mortos pelo exército de Israel, que atirou indiscriminadamente sobre a população que estava, sobre quem estava na frente dele, e como eles não sabiam distinguir quem era do Hamas e quem estava na rave e era inocente, eles mataram todo mundo. Mata todo mundo. Nós temos um depoimento que foi colhido por um jornalista premiado nos Estados Unidos, chamado Max Blumenthal, que inclusive escreve no New York Times, portanto muito longe de ser pró-palestino, muito longe de ser de esquerda, qualquer coisa do tipo. O Max Blumenthal colheu um depoimento de judeus. De judeus. Colheu um depoimento de um rapaz, de um kibbutzim. Esse rapaz era o encarregado de estabelecer a comunicação entre o kibbutz e o exército de Israel. Quando surgia qualquer problema, ele era o cara que coordenava a comunicação com o exército de Israel. Pois esse cara deu um depoimento dizendo a destruição do kibbutz dele foi feita por helicópteros Apache do exército de Israel. Isso é o cara falando, em vídeo, depoimento em vídeo, que é difícil achar porque os vídeos circulam por um tempo e depois, misteriosamente, acabam sumindo da rede. Mas o Max Blumenthal publicou, tem o depoimento dele publicado. Calma lá, aquilo que aconteceu no 7 de outubro está muito longe de ter sido explicado. Está muito longe de ter sido explicado. Não tem nada certo aí. E outra coisa, acusam o Hamas de não aceitar a existência de Israel, etc. Isso é uma mentira. Em 2006, o Hamas não queria participar das eleições na Palestina, não queria. A política dele era, de fato, de destruição do Estado de Israel. Ele não queria saber de nada de eleições, de via parlamentar, coisa nenhuma. Convenceram o Hamas a participar das eleições, o Hamas participou das eleições, e um comunista convicto chamado Jimmy Carter foi lá para a Palestina. O Jimmy Carter. Comunista convicto. E testemunhou que as eleições foram limpas, honestas e transparentes. Assinou embaixo. O Hamas ganhou. O Hamas fez a proposta de reconhecer o Estado de Israel se voltasse para as fronteiras de 1967. O Hamas fez essa proposta. Quem não aceitou foi Israel e os Estados Unidos, que não reconheceram o resultado das eleições e disseram que não aceitariam o governo do Hamas. Para o povão que está vendo aqui a gente, para entender o seguinte, imagina um quadro. Os brasileiros elegem o Lula, aí vem os Estados Unidos em outro país e diz, não, nós não reconhecemos o Lula como presidente, não. Pode eleger um outro cara, Lula não aceitamos. Foi o que aconteceu na Palestina. O Hamas, e outra, em 2017, o Hamas mudou a carta os termos da carta de fundação dele, e hoje ele diz que ele luta não contra os judeus. Ele fez essa correção. Ele não luta contra os judeus, nem contra o povo judeu. Ele luta contra os sionistas, que não é a mesma coisa. A gente vai ter que continuar o papo com você outro dia, porque a gente vai precisar seguir, porque o Guga já está nos esperando aqui. Na verdade, a gente já estourou bastante, mas a conversa estava ótima aqui. Vamos voltar, viu, Arbex? Fica sedento de ouvir o Arbex. Já fica o convite para você voltar de novo aqui, querido. Muito obrigada, é sempre um prazer te ouvir. Louvemos ao Senhor. Aleluia, irmão. Grande, querido. Legal. Aleluia. Tchau. José Arbex conversando aqui com a gente, o jornalista José Arbex, queridíssimo, e sempre trazendo análises muito ao ponto do que a gente precisa ouvir. A gente vai voltar a falar de um mico internacional da extrema-direita brasileira, daquele grupo de deputados, senadores liderados por Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos para quê? Para denunciar uma suposta censura no Brasil. Guga Noblat chega mais aí com a gente, o Guga que está hoje dividindo o estúdio com o Ilô Vilela, ao mesmo tempo agora. Boa noite para você, querido. Boa noite, minha querida Gabi, minha querida Elô, meu querido Chico e essa audiência maravilhosa. Pois é, foram para lá, disseram que ia levar uma listinha de políticos, de brasileiros, inclusive até eu, Gustavo Gayer me citou na lista, disseram que ia entregar uma lista, que incrível, né? Isso é uma decoração, velho. Gustavo Gayer me colocou. Incrível. E aí falaram que iam entregar lá para os políticos irem atrás desses nomes que seriam simpatizantes do Hamas, só que aí, no fim das contas, eles só se reuniram mesmo com aquele brasileiro, filho de imigrantes brasileiro, o Jorge Santos,
que é um político metido em vários crimes, responde por estelionato, enfim, um sujeito patético, a cara da extrema-direita. Olha isso aí, sabe a música dele? Kitara, Kitara, Kitara. É porque o nome dele era Kitara. Como é que é? Kitara... Era Kitara Ravache. Ravache, fala Ravache, desculpa. Não é parente, O apelido de guerra, Agora, veja só, o cara era drag queen, aí vai pra lá defender pautas machistas, e depois é descoberto como hipócrita, como estelionatário, como bandido, tá lá. Hoje foi denunciado na Comissão de Ética da Câmara. E já não vai disputar a eleição mais. Só que o timing não podia ser pior para ele, né? Porque o Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou hoje um relatório muito ruim contra Jorge Santos. 23 crimes. Então, ele aponta evidências, esse relatório, de violação da lei federal com fraude, roubo de cartão de crédito e mentira à FEC, que é a Comissão Federal de Eleição. Quer dizer, realmente está feio o negócio ali para ele, né, gente? Pois é, gente. Foram encontrar logo com quem? Com um sujeito que tem uma imagem de alguém completamente desqualificado, que corre o risco de perder o mandato, que, enfim, é um mentiroso e que responde por vários crimes. O que esse Jorge Santos vai poder fazer com essa lista de supostos simpatizantes do Hamas? Isso é pura lacração e foi uma desculpinha que eles arrumaram para viajar durante o feriado. Virou um feriadão aqui para os políticos, esse feriado da quarta-feira, eles acabaram trabalhando só na terça, arrumaram uma desculpinha para viajar aos custos do erário, claro. Essa situação está pegando tão mal para essa turminha da extrema-direita. Foi o Eduardo Bolsonaro, o Magno Malta, o Jorge Seif, a Júlia Zanata, essa turminha que foi até lá, o Gustavo Gayer. Tá tão ruim para eles essa história que a própria extrema-direita está cobrando deles. Estão dizendo que eles não poderiam ter viajado às vésperas de manifestações a favor do Bolsonaro. Ontem as manifestações miaram, deu ninguém. E um dos motivos foi a falta de apoio, inclusive, desses políticos, que preferiram viajar, arrumar uma desculpinha, se reunir com o Jorge Santos e ir para os Estados Unidos para passar ali o feriadão. Eles disseram que hoje iam até a porta da OEA, a Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, para fazer um protesto pela liberdade no Brasil. Então eles estão tentando arrumar mais uma agenda, porque está muito fraca a desculpinha que eles arrumaram. Com o nosso dinheiro. A extrema-direita está cobrando deles, com o nosso dinheiro. E aí tem gente da extrema-direita, influenciador, dizendo que eles viajaram para pegar o Black Friday nos Estados Unidos. Maravilhoso. Pô, viajaram logo no Black Friday, tá rolando a semana do Black Friday já lá, né? Você sabe 23. Que nessas fotos aí que a gente está mostrando, eu vi a única outra pessoa com quem eles conseguiram se encontrar foi com a Marjorie Taylor Greene, essa loura aí da foto que tá do lado da Júlia Zanata. A dama do tráfico? Gente, ela é representante... Não, ela é representante da Geórgia, do estado da Geórgia, e ela virou política para ela fazer parte do QAnon, gente, aquele grupo louco, completamente louco, das teorias mais absurdas, que dizia que tinha um lugar de exploração de crianças debaixo de uma pizzaria, que eu frequentei essa pizzaria lá em Washington, e que a Hillary Clinton que comandava esse babado. A polícia bateu lá, gente. A polícia bateu lá, foi lá no subsolo, não tinha nada, obviamente. Que nem o subsolo do Hotel Al-Shifa, né? Não tinha nada. Hospital. Agora, como o Arbex estava... do hospital. Como o Arbex estava falando aqui agora, né? O que essa visita deles tinha que gerar para o governo, para a comunicação do governo e para qualquer agente que tivesse preocupado em realmente fazer um trabalho nas mídias sociais para desmontar essa turma? Era um festival. Tinha que ser um festival nas mídias sociais, contando quem é esse brasileiro com quem eles foram se encontrar, quem é a Marjorie Taylor Greene, tirando um sarro geral deles com esse mico absoluto, né? Mas tá virando um sarro geral. Não tem como não virar. Eles se reuniram com esse cidadão patético que os brasileiros já sabem quem é. E agora ele acabou de explicar essa história da Marjorie. Ela que acredita nas teorias de conspiração mais patéticas como essa, que coloca a Hillary Clinton como uma chefe aí de um esquema de pedofilia, no fim das contas. É uma coisa assim
de gente completamente insana. E aí o Eduardo Bolsonaro foi até ela para pedir autógrafo para um livro que ela escreveu. Então ele ainda pagou de tiete dessa maluquinha. O Eduardo Bolsonaro pousou para foto, fizeram obviamente vários vídeos, porque a intenção, claro, é lacrar nas redes sociais, mas não deu certo. Virou um tiro no pé. Até a extrema-direita tá zoando com a história do Black Friday. Sem falar em tiro no pé, eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa. Por quê? Essa turminha aí era o highlight da CPI da tentativa de golpe, né? Eles estão sem assunto. Então nenhum. Eles devem estar muito sem assunto, não gostaram, acharam que aquele tiro do pé já foi pouco e foram para os Estados Unidos catar tiro no pé nos Estados Unidos. E estão cobrando que eles não aceitem a remuneração, já que virou essa palhaçada a viagem. A extrema-direita, por incrível que pareça, está cobrando. E aí, se a gente pegar como exemplo a viagem para a Argentina, que foram 3 lá, o Van Harten, o Eduardo Bolsonaro e mais um, só ali eles gastaram, só em passagem, eles só ficaram um dia, foram e voltaram. Eles gastaram quase 13 mil reais só em passagem, 3 deputados. Então agora, que é um grupo muito maior, né, que passaram alguns dias ali, inclusive com hospedagem, supostamente paga pelo erário, se eles forem ressarcidos, a bolada vai ser muito maior. Era hora de levantar todos os gastos absurdos, né? Porque eu li uma matéria hoje dizendo que a Júlia Zanata foi no casamento da Caroline de Tone. Com o dinheiro da verba parlamentar, não é isso? Foi, ela ficou em Xererém, que foi onde teve o casamento, aos custos dos cofres públicos, e depois disso eu gasto como quiser. Ela fez um vídeo, gente, dizendo que ela gasta como ela e os eleitores dela quiserem que ela gaste. Ela fez um vídeo ali, enfim, querendo bater no peito a bobagem que fez. Cuidado que ela já tá te processando, aí vai tacar outro. É verdade. Ô, gente, mas tem um vídeo, né, dessa galera passando vergonha na internet. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, pedi aqui para o pessoal separar esse corte aqui dele dizendo que a comitiva foi para os Estados Unidos para denunciar essa realidade do Brasil em termos de censura, liberdade de expressão. Vamos assistir esse vídeo? A gente tem esse trecho, pessoal, para colocar aqui? Agora tem menos gente ainda, país, só 2 perdidos lá no canto de amarelo, olha. Tem mais 2 lá em cima. Essa é a galera zoando que não deu ninguém, ó, em Salvador. Do farol ali. Manifestações flopadas. Flopadas. Por isso, porque eles também dia não 15 de novembro. Brasileiros está aqui nos Estados Unidos, na capital americana, para trazer um pouquinho da realidade do que vem acontecendo no Brasil em termos de censura, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, imunidade parlamentar para as nossas contrapartes aqui dos Estados Unidos, né, senador? Estamos aqui exatamente na tentativa de que o mundo saiba que o Brasil vive um abuso pleno de autoridade. E o que nós vivemos na semana próxima, passada, votando a chamada reforma tributária, na verdade formou-se o cerco ideológico. Nós não mudamos de um presidente para outro, mas uma mudança de regime para que o mundo saiba de todas essas censuras que nós estamos vivendo, inclusive a intervenção e o desrespeito de um poder para com o outro no Brasil. Tá aí o vídeo, mas só para não deixar passar em branco, e porque a gente também ia falar sobre isso, o vídeo que a gente mostrou antes é o das manifestações flopadas dos bolsonaristas, porque eles convocaram manifestações para o dia 15 de novembro. Só que claramente flopou, né, gente? Olha só, tem uma em Salvador, que eu acho que é essa que a gente está vendo a imagem agora, exatamente. E também em outros lugares também a gente viu outros vídeos, né? Aí a gente está vendo agora imagens da Avenida Paulista, que também foi muito pequena a manifestação, e as pessoas fazendo filmagens e mostrando que estava o famoso flop das manifestações. Agora, só uma coisa que eu queria a opinião de vocês. Será que a grande mídia, as TVs, os jornais, vão mostrar esse bando de deputados e senadores e vão dar o peso que isso merece no noticiário? Vão acompanhar a chegada desses caras cheios de muambas que podem trazer de lá? Vão acompanhar isso de perto, como a extrema-direita acompanha uma viagem de uma mulher indicada pelo governo do Amazonas ao Ministério da Justiça? Será? Fica aí a pergunta. A gente vai ter que discutir em outro programa, gente. Como se dizia antigamente. Pois é. Porque a gente já deu 7h30 aqui. Então a gente vai ter que ir embora. Deu, gente.
Só um detalhe, vocês viram o Magno Malta, vocês viram a extrema-direita nos Estados Unidos entregando uma lista para perseguirem jornalistas e políticos, mas eles estão lá para lutar pela liberdade de expressão. Olha que contradição patética. Era só isso. Muito bem observado, muito bem. Minha gente, vamos embora então. Google, um beijo para vocês, queridos. Beijos. Até amanhã. Até amanhã. A gente ainda vai chamar por aqui, Chico Pinheiro. No nosso último domingo rolou um webinário, né, a respeito do MST. Esse debate é aberto, ao vivaço, aqui com trechos do nosso novo documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, contando a história do MST, a verdade, na verdade, sobre o MST, né, que as elites tanto querem esconder. Esse encontro que contou com participação do João Pedro Stedley, diretor nacional do MST, com a youtuber também Laura Sabino, militante do MST, moderação do Edu Moreira por aqui. E também para você que perdeu, você fica ligado no replay, né, que foi isso que eu disse, o encontro vai ficar disponível até sexta-feira, icl.com.br/N2 para garantir a sua vaga. Mas quem assistiu o debate até o final vai ganhar a oportunidade de fazer parte do ICL e ainda garantir presente, gente. Então é o seguinte, o que você ganha se você se inscrever? Um boné do MST, o livro Travessia, do Eduardo Moreira, o livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo, do João Pedro Stedley, e também um balde de pipoca do nosso documentário, né? De Quanta Terra Precisa o Homem. É muita coisa boa. Vamos nessa então, Chico Pinheiro? Agora a gente tem sinapse. Amanhã eu não estarei aqui. Então... Chico Sá deve estar presente. Vai nos deixar então amanhã. Rodrigo Viana também. Você vai levar a sério, graças a Deus, é sexta-feira. Pois é, graças a Deus, amanhã é sexta-feira, é vida que segue. E segunda eu não volto também, vou voltar, mas comentando só, porque nós vamos ter uma live. Segunda é feriado. É isso nós aí. Vamos ter um ICL Notícias segunda edição especial. É isso mesmo. Você está nele? Eu não vou estar por aqui na segunda, mas amanhã eu estou por aqui. Então a gente volta amanhã. E agora tem sinapse com Roberta Garcia e César Calejon. Sábado, 10 da manhã, na praia de Copacabana, em frente ao Otton Palace. Manifestação de judeus e árabes pela paz. É isso. Vai lá. Vamos nessa. Boa noite para você que ficou com a gente até aqui. Até amanhã. Malcolm X é um dos nomes mais importantes da história na luta pelos direitos da população negra. Ele lutou pelo nacionalismo negro e lutou também pelos direitos civis. Várias décadas depois de sua morte, suas ideias parecem mais atuais do que nunca. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Mohamed, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.